Olá, muito bom dia, pessoal. Voltamos ao programa Vamos ao que Interessa. Hoje a gente está recebendo aqui o Cadu, mais conhecido, né? É o Paulo Ricardo, mais conhecido como Cadu. E aí nós vamos estar conversando aqui sobre missões urbanas, né? Ele que é um dos líderes, né? Desse projeto, que eu acho bastante interessante e edificante, né? E você pode mandar suas perguntas, tá bom? 3612 4405. Você pode ligar, pode mandar também um zap, tá? Pode mandar pro meu WhatsApp aqui do 748111 7165. Pode digitar o áudio, a gente coloca aqui no ar, tá bom? Vamos dar um abraço aí pra Fininho aqui, ele já mandou aqui um bom dia, tá ouvindo. Então um forte abraço, meu amigo Fininho. Quero lhe ver, viu, Fininho? Um abraço pra você. Então, Cadu, seja muito bem-vindo ao Vamos ao que Interessa. Eu queria saber um pouquinho aí da sua vida, da sua conversão, como você conheceu a Cristo Jesus. Primeiramente, muito obrigado, Rogério, pelo convite a participar aqui dessa entrevista contigo. É um prazer, né? Já tinha marcado outros dias, hoje deu certo. Não deu certo da última vez, mas hoje, graças a Deus, deu certo. E falando um pouco da minha conversão, né, de como eu tive esse encontro com Jesus. Na verdade, eu aceitei a Cristo, eu acho que no auge da minha vida pecaminosa, né? Da minha vida no pecado. Eu tinha 16 anos quando eu aceitei a Jesus, e foi justamente nessa época onde eu descobri de verdade o mundo como ele era, né? Eu, apesar de ter crescido num berço cristão católico, né, minha mãe sempre me instruiu o que era certo, o que era errado. Meus pais sempre foram exigentes nisso, a me conduzir pelo caminho certo. Mas na minha adolescência, né, eu encontrei o mundo, e foi onde eu me lancei no pecado, me lancei na prostituição, me lancei na bebida, me lancei, né, na pornografia. E foi nessa época onde eu tive um baque na minha vida, que foi a saída. Na verdade, o encontro com Jesus foi esse baque, né? Eu olhei para tudo aquilo que eu estava vivendo e falei, cara, isso aqui não dá para mim, isso aqui não é o meu estilo de vida. E eu lembro que o momento exato onde eu comecei a caminhar com Cristo foi quando eu estava com dois amigos meus. A gente estava lá em Petrolina, a gente tinha saído, e um desses amigos era evangélico já. E a gente estudou muito tempo junto. E a gente lá na casa de um amigo nosso em Petrolina, esse meu amigo fez o convite para ir para a igreja. Bora lá, a gente tá aqui resenhando, daqui a pouco tem culto. O que vocês acham da gente lá? E aí eu era um cara assim que eu não gostava muito de crente, batia a porta na cara de crente quando os crentes evangelizaram na porta da minha casa. E não curtia muito ouvir a palavra, né? Para mim, eu conhecia Cristo de ouvir falar e não de ouvi-lo falar, né? Para mim, Cristo era um ser distante, Deus era um ser distante. E aí, quando ele fez esse convite, eu, embora, fazendo nada. E aí a gente foi para aquele culto e algo ali já despertou em mim, né? Mas eu continuei ainda vivendo a minha vida, ele me convidando para ir para a célula, para ir para os cultos. E eu comecei a frequentar junto com ele os cultos de jovens, mas até então não tinha citado a Cristo. E eu lembro que uma vez eu tinha marcado de sair com algumas pessoas, né? Justamente para viver o mundão, viver o pecado, para entrar na prostituição. E eu lembro que nesse dia eu me senti como um peixe fora do mar, fora das águas. Era como se aquele lugar estava me sufocando, eu não conseguia mais encontrar ar naquele lugar, não era o meu ambiente. Eu falei, cara, o que é que está acontecendo comigo? Eu estou indo para esses lugares para preencher, né, o meu vazio, preencher as minhas expectativas, os meus prazeres, mas quando eu cheguei em casa, parece que o vazio ainda estava lá, o prazer não tinha sido satisfeito. Eu falei, cara, não dá pra mim mais isso, eu acho que isso aqui não é mais o meu estilo de vida, algo está acontecendo comigo. Foi logo quando teve um retiro da igreja, da PIB, né, Primeira Igreja Batista de Juazeiro, e aí ele me convidou para ir.
Aí eu fui com os amigos e eu lembro que nesse retiro quem estava lá era o cantor Rafael Araújo, da igreja R.R. Soares. Cantor assim muito abençoado, muito usado por Deus. E ele foi muito usado por Deus naquele retiro. Tudo que ele ministrava, tudo que ele cantava, tudo que ele dizia, a forma que ele se expressava, eu via Deus nele e aquilo me tocou. Era algo diferente. Então, foi a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo na minha vida. Foi a primeira vez que eu recebi o toque do Espírito Santo na minha vida. Eu falei, cara, isso aqui é bom. Isso aqui é massa. Isso é melhor, né? Isso aqui é melhor do que eu vivia. Isso é importante, esse testemunho, porque tem muitos jovens vivendo essa vida, né? Distantes de Deus, achando que a vida que eles levam, né? O prazer, né? Carnal, principalmente, ali que é vida, né? Mas depois que a gente conhece Jesus, a gente percebe que essas coisas são transitórias, né? Passageiras. E que a vida com Cristo é para sempre. Então isso faz toda a diferença. Agora me explica aí como surgiu Missões Urbanas. Missões Urbanas. O Missões Urbanas hoje tem 10 anos de ministério. Né? Esse ano faz 10 anos. Eu acho que a gente faz em setembro, agosto que a gente faz 10 anos. E Missões Urbanas, na verdade, é uma nomenclatura assim, mundial, né? Trata de evangelismo urbano. A gente usa a nomenclatura Missões Urbanas, só que a gente adotou o nome Missões Urbanas, essa nomenclatura, como o nome do ministério. E o Missões Urbanas surgiu há 10 anos, quando alguns jovens daqui de Juazeiro se reuniram para poder ir para as ruas levar sopão para pessoas em situação de rua. E aí foi aí que começou a galera se juntar e toda sexta-feira, na verdade não era nem na sexta-feira, era na quarta-feira, ia para as ruas, levava um sopão para o morador de rua, dava uma palavra, ministrava, orava, levava um louvor. E era isso. O nosso projeto, o evangelismo era esse, era evangelismo com moradores em situação de rua. E já começou com o nome ou depois que pensaram? Não, começou sem nome. A galera se reuniu, vamos evangelizar. Né? Surgiu dessa ideia. E aí foi quando a gente conheceu um pastor, que é lá de Petrolina, que é o pastor Álvaro. Se você já ouviu falar nele, que é o pastor da tribo de Gade. Conheço. E aí ele veio, acho que foi do Rio de Janeiro, ou foi de São Paulo. E aí começou um ministério aqui de missões urbanas. E aí ele já veio com o nome Missões Urbanas, que começou um trabalho igual ao da gente aqui em Juazeiro, lá em Petrolina, de levar sopão para a galera que ficava ali na rodoviária. Tem muita gente lá. Muita gente. E aí começou esse trabalho. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu era novo convertido, né? Eu acho que eu tinha um mês de convertido, junto com o meu líder de célula e a galera, né? A célula. E foi um amigo meu também, que hoje é líder do Missões Infantil, que é um projeto também que faz parte do Missões Urbanas, né? O projeto é um só projeto. E ele não era evangélico. A gente foi para as ruas para falar de Jesus. Tinha um mês de convertido e o outro não era nem crente. Para você ver como era o sistema. E aí mas a gente tinha aquela sede, sabe? É o primeiro amor, né? O primeiro amor. Que às vezes falta depois da gente. Verdade. Essa falta. A gente cara, a gente precisa voltar aquilo ali que deixava a gente aceso. E aí, Rogério, a gente foi, conheceu, e aí o trabalho que era realizado lá foi trazido para cá com esse nome, né? Que a gente já fazia. Então a gente adotou o nome Missões Urbanas e a gente continuou nessa parceria com o pastor Álvaro. Só que logo depois houve um desligamento, a gente continuou o trabalho aqui e eles continuaram por um tempo lá e depois pararam. Então a gente aqui continuou nesse evangelismo, né, de moradores de rua e acabamos abrindo as portas para outros tipos de ações, já com evangelismo criativo, já com reuniões de oração que a gente fazia na orla. Eu vejo muito algumas vezes já vi, né, na orla, aqui em Juazeiro, fazendo esse tipo de trabalho. Acho que é um trabalho muito interessante e edificante, né, para as pessoas que estão ali na orla, de bobeira, sábado à noite, aí vocês estão lá, jovens, falando de Jesus, em praça pública, né, na orla.
e levando a mensagem de Jesus, que às vezes a igreja às vezes falta isso, né? De sair um pouco assim para fora. Qual o objetivo hoje dos missões urbanas? O principal objetivo, quais são os outros objetivos também? Hoje, o principal objetivo é levar Cristo, né? Porque Cristo é a nossa bandeira. O Missões Urbanas hoje ele é um projeto interdenominacional formado por jovens de várias igrejas, né? Hoje nós temos um grupo com jovens de mais ou menos 16 igrejas. Então, você vê que são 16 igrejas unidas, um de cada igreja, às vezes 2, 3, 5, 10 de cada igreja, e a gente se reúne nesse propósito de propagar Cristo e também levantar a bandeira da unidade da igreja, né? Porque a gente lutou muito tempo, né? Principalmente os antigos líderes do Missões Urbanas, né? E muitos pastores lutaram muito por conta dessa divisão das igrejas, porque um tem uma visão, o outro tem outra doutrina, e por isso não se uniam. Então a gente se levantou nesse propósito também de unir os jovens para seguir como um só povo, um só corpo e uma só igreja. Esse é o nosso lema, de levar a mensagem de Cristo nas ruas. Então hoje a gente realiza trabalhos em diversas áreas, né? A gente tem evangelismo de bairros, a gente vai para os bairros mais específicos para fazer uns evangelismo, bairros mais carentes. A gente tem um evangelismo criativo, a gente tem um evangelismo chamado evangelismo serenata, que é baseado naquela serenata que o cara chegar para sua amada. Eu já vi alguns vídeos. E a gente faz esse evangelismo, chega nas portas das pessoas e começa a ministrar louvor, a cantar músicas, né? Músicas evangelísticas para essas pessoas. E assim, o impacto é muito grande, porque eu lembro do primeiro evangelismo serenata desse ano que a gente fez. A gente estava cantando para duas mulheres e uma senhora que era vizinha, escutou o som da gente cantando, saiu na porta para ouvir, e a gente saindo dessa vizinha, dessas duas mulheres, fomos para ela. E aí, quando a gente começou a cantar, a mulher não era cristã, não era evangélica, mas começou a levantar os braços, começou a adorar, começou a se quebrantar e chorar na nossa frente. E aquilo ali foi muito impactante, porque assim, o propósito de evangelizar é muito forte, sabe? É muito surreal, porque você mexe com estruturas físicas, emocionais e espirituais. Então você alcança o físico da pessoa, alcança a alma da pessoa, mexe com a estrutura emocional da pessoa e a estrutura espiritual principalmente. Então, nosso objetivo como igreja é levantar Cristo como nossa bandeira. A gente não levanta placa de igreja nenhuma, nome de pastor nenhum, apesar de termos igrejas que nos apoiam, né? Mas o nosso propósito é levantar Cristo, simplesmente o nome dele. Eu acho que quando se faz isso, quando as igrejas se unem num propósito, eu não estou dizendo que é para unir as igrejas, para virar uma só. Sim. Quando as igrejas se unem para um propósito como esse, acho que é bem salutar, Sim. É muito salutar. E a gente vê às vezes dificuldade, né, para fazer um evento junto, né? Tem essas disputas internas e externas entre as igrejas. Então é muito bom quando você consegue unir vários membros de várias igrejas num propósito que é justamente o propósito da igreja, né? Fazer missões, evangelismo. Tem uma frase que eu lembro que é: a igreja que não evangeliza se fossiliza, ou seja, fica parada no tempo. Eu, quando era jovem também, eu andava... Eu não sou muito velho não, tá? Mas quando eu era menorzinho, eu lembro, né, que eu andava, batia na porta do povo, né, os vizinhos, entregava folheto, né? E isso, é claro que com o tempo a forma de evangelizar tem mudado, mas a gente não pode parar, né? Eu vejo algumas igrejas que a gente parou. O evangelismo só é ali dentro da igreja. E poucas vezes realmente isso acontece. Eu conheci o projeto, aliás, eu vi participando do projeto o pastor Jonilson, né? Sim. E aí eu vi ele, inclusive, fazendo isso aí que você estava falando, a serenata, ele com violão. E foi ele até que me passou o seu contato. Bom,
E agora, quais são os projetos que vocês estão realizando ultimamente? Eu vi que você inclusive não pôde vir porque ia ter um projeto em Curaçá. Isso, Então fala um pouquinho aí isso. desse projeto. Esse projeto é um projeto que a gente começou há 18 anos, que se chama Expedição Missionária, né? É levar aquilo que a gente vive aqui, o, o, o trabalho de Deus em nossas vidas aqui em Juazeiro para outras cidades. Então, uma expedição missionária, ela é uma mobilização missionária de avanço pelo Nordeste. Então, a gente vai até algumas cidades sertanejas do nosso Nordeste para propagar o amor de Cristo. Então, é um trabalho de impacto de 2, 3 dias, onde a gente se vincula, né, se alinha a uma igreja dessas cidades. Nesse agora foi Curaçá. Então a gente fez um trabalho unificado com não só com a igreja de Curaçá, na verdade foram 7 igrejas que fizeram um trabalho junto com a gente. Então foi o Ministério de Missões Urbanas, que já tem várias igrejas, membros de várias igrejas, junto com 7 igrejas lá de Curaçá. E a gente fez um trabalho de evangelismo de impacto, onde foi o dia todo alcançando crianças, jovens, adolescentes, adultos, com trabalhos de evangelismo cara a cara, boca a boca, como também o trabalho de alcance às crianças e odontologia, clínico geral, o dentista no caso, né, que eu já falei, tem também psicólogo, advogado. Então a gente leva foi Então, ação social também, um né? trabalho social, né, de assistência social e evangelística. Essa expedição missionária foi uma direção de Deus para nossas vidas, porque a gente entendeu que a gente precisa estender para mais pessoas o Evangelho. E eu entendo que existem muitas pessoas aqui perto da gente que ainda não conseguiram ter um encontro com Jesus, ouvir falar de Jesus. Eu lembro que a gente foi esse ano para o Salitre e existiam pessoas lá que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. E bem pertinho da gente. Sabe? Incrível, né? E a gente pensa, eu quero ir para a África, eu quero ir para Venezuela, eu quero ir para a Ásia, para a China, para a Argentina. E às vezes aqui no nosso sertão existem pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho. Então Deus me deu uma frase em 2018, no início de 2018, que foi do sertão para as nações. Eu não posso querer ir para as nações se eu ainda não alcançar o meu sertão. Então aqui é a minha casa, aqui é o meu lar. E eu preciso primeiro estabelecer aqui aquilo que Deus colocou na minha vida para depois poder ir para um outro país, uma outra cidade. Eu, antes de eu ser líder de missões urbanas, né, antigamente eram outros líderes, e aí esses líderes passaram 3, 4 anos na liderança, depois passou a cobertura para mim e para outra líder, Laila, né, que também é líder desse ministério. E aí eu lembro que eu estava fazendo escola de missões, né, e nessa época eu vi a galera se destacando, se virando ministro de louvor, meus amigos virando ministro de louvor, virando líder de alguma coisa, de ministério, de palavra, sabe, de pregação, galera saindo para pregar. E eu não fazia nada disso, sabe? E eu vi a galera avançando e eu, pacato. Falei, meu Deus, o que é que o Senhor quer da minha vida? E tudo que era ministrado na escola de missões era tirar a galera daqui do sertão e levar para os outros países, né? Que era baseado em uma palavra, né? Que a gente carregava no coração, que assim como as nossas frutas são exportadas para o mundo todo, as frutas do sertão nós vamos também exportar missionários para o mundo todo. Só que aquilo não entrava no meu coração, sabe? Eu não conseguia me ver em outro país, me ver em outra cidade, em outro lugar, porque eu queria fazer aqui na minha cidade. E foi isso que Deus foi trabalhando em mim. E eu lembro que eu orei em cima disso cerca de uma semana. E aí, uma semana depois, Deus me levantou para ser líder do ministério, que os outros líderes iam ter que sair da liderança, e passou a cobertura para mim e para Laila. Então, aquilo eu carrego até hoje. Eu não posso estabelecer algo lá fora sem eu não primeiro arrumar a minha casa. Certo. Esse projeto que você fez em Curaçá, ele acontece anualmente? Como é? Isso, a gente faz uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Geralmente a gente faz ou junho, mês de junho, ou mês de julho,
Né? Certo. Nesse caso a gente fez agora em abril, né? Foi na Semana Santa? Foi antes, Foi. foi antes. E a próxima será ano que vem, eu faço até o convite para a galera participar. Isso. Eu queria que logo você já dissesse aí pro pessoal que tá assistindo como é que faz para participar desse projeto. Faz para seguir a página, qual é a página mesmo no Instagram? É Você muito- tá inclusive ao vivo, né? Estamos ao vivo aqui na nossa Isso. página. Pode anunciar. É muito fácil participar do Ministério, é só chegar e já faz parte. Muito bom. É muito simples. Nós temos uma página, né, tanto no Instagram quanto no Facebook. No Facebook é Missões Urbanas Juazeiro BA. E no Instagram é @_Missões Urbanas. Então, para poder participar desse ministério, basta entrar em contato com a gente. No nosso Instagram tem um link, nesse link tem um mini site, onde vai ter lá o WhatsApp da gente, de alguns contatos que você pode entrar em contato para poder falar, entrar em comunicação. Tem a localização da nossa base missionária. Isso era o que eu ia perguntar. Você tem um lugar onde vocês se encontram para se reunir? Nós temos uma mini base missionária, na verdade, que fica ali na Rua do Socorro, no bairro Alagadiço, né, número 198. É um local onde a gente se encontra para orar, para nos reunirmos e planejarmos as nossas ações. Então, quem quiser também visitar a nossa base, é um local de oração, que chega lá para orar junto com a gente, está disponível. Nós nos reunimos lá na base missionária toda segunda-feira para orar, né? Toda segunda-feira a partir das 6h30 às 18h30. E toda sexta-feira são os nossos evangelismos. Geralmente os nossos evangelismos são em lugares diferentes, nunca a gente se encontra no mesmo lugar. Mas a gente sempre posta antes no nosso grupo ou então nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, aonde vai acontecer o evangelismo. Mas fica o convite, se você é de alguma igreja, se você é cristão e quer participar desse ministério, sente vontade de sair às ruas para falar de Jesus, está aberto para você. Muito bem. Eu sou assim, Deus tem tocado no meu coração nessa questão de missões, de evangelismo. Eu vejo que às vezes a gente tem deixado isso, né? Tem se preocupado com outras coisas que também são importantes, que a gente precisa da edificação, precisa da oração. Mas a gente hoje em dia está se perdendo nessa questão do evangelismo. Acho que esse tipo de projeto é fundamental para o desenvolvimento do cristão, com o cristão mesmo, Sim. levar a mensagem de Cristo para outras pessoas. Agora me diga, e como é que faz e a questão financeira, né? Como é que se mantém um projeto como esse que você falou? Deve ter custos, né? Quem é que ajuda esse projeto, financeiramente falando? Hoje É doação, voluntariado? a gente vive mais de ofertas, né, dos nossos próprios missionários para poder manter a nossa base missionária, para poder manter materiais que a gente usa para evangelizar e ajudar algumas famílias que a gente tem algum vínculo, né, de uma cesta básica, de alguma assistência do que precisa. Então a maioria da nossa ajuda é de oferta dos nossos próprios missionários e de pessoas e igrejas que se disponibilizam para ajudar. Hoje nós temos duas igrejas assim que mais apoiam a gente, que é a primeira igreja batista de Juazeiro e a igreja Jerusalém do pastor Teobaldo, né? São duas igrejas que a gente tem maior apoio, maior assistência. E pessoas, empresários que também chegam a gente para poder abençoar e nos apoiar. E também o nosso recurso vem de material que nós vendemos. Né? A gente vende alguns materiais, camisas, essa Missões camisa, Urbanas. acho muito bonita. Acho o nome muito bonito, tá? Logomarca, acho bem bolada. Então, tudo é naquela correria, né? A gente faz algumas coisas e vem e algumas pessoas que ajudam e a gente, na verdade, a gente vive totalmente na dependência de Deus, né? Certo. Se não fosse Deus em nossas vidas, a gente não seria o que é hoje. Projetos futuros, quais são aí, qual é a agenda aí de missões urbanas pro próximo meses aí? Toda sexta-feira nós temos evangelismo, né? Às 19h30. Na segunda é oração, Na né? segunda é oração às 18h30 e toda sexta-feira nós temos evangelismo às 19h30. Então, até o final do ano, Sempre um local diferente? sempre um local diferente.
E nós temos algumas programações, né, para esse ano e para o ano que vem. Primeiro é que ano que vem nós teremos a nossa expedição missionária, que Pra onde? a gente já tem uma cidade já em vista, ainda não está tudo certo, a gente ainda vai alinhar com, com alguns pastores, mas é em um outro estado, né, não é aqui na Bahia, nem Pernambuco, é um outro estado, que a gente sempre teve vontade de ir e recebemos esse convite para poder ir para lá. Então a gente já está planejando e maquinando como é que vai ser a nossa ida até lá para poder divulgar, o pessoal Ah, tá certo. poder se Mas inscrever. já foram 8, né? Pode dizer algumas cidades? A gente já foi para Belém de São Francisco, em Pernambuco. Já fomos para Jaguarari, né? Bahia aqui Bahia. próximo. Fomos para Curaçá também. Essas 3 cidades. Se eu teve outra, eu tô esquecido. Tá bem. Mas basicamente essas 3. Tá muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre, mudando de assunto, né? Assim, falar um pouco sobre a questão do marketing digital, né? Você estava falando para mim que hoje você exerce essa função. Eu queria falar que você falasse um pouco aí pro pessoal o que é marketing digital e até porque a gente tá vivendo, né, um mundo diferente, né? Inclusive nossa live tá no Facebook. A rádio virou também, né, rede social. Rede social. Então tá no Facebook, Instagram, YouTube. Então, os comércios que tem aí hoje em dia, né, também precisam muito da rede social. Eu queria que você falasse um pouquinho aí o que é marketing digital e como é que você exerce sua função nas redes sociais. Eu comecei nessa área dentro do ministério, né? Justamente na necessidade de divulgar, Ter alguém para mexer ali na né, página. nas redes sociais. Que a gente tinha o Facebook, depois ingressamos no Instagram e não tinha ninguém que criava arte, que criava conteúdo. Então eu comecei esse trabalho, depois nós criamos uma equipe de multimídia dentro do ministério que também presta essa assistência. E aí foi daí criando arte, promissões para alguns amigos que precisavam. E aí eu comecei a gerenciar a página, né? E eu passei anos gerenciando só a página de missões urbanas. E foi quando esse ano eu tive esse gatilho na minha mente, né, para me despertar para o marketing digital. Eu já fiz um curso de marketing digital em específico. Tô fazendo outro agora. E o marketing digital é basicamente você levar a sua marca, o seu produto, o seu conteúdo para a internet, para as redes sociais, né? Para as plataformas digitais. É isso. E tem gente que acha que só é colocar lá, né? E aí onde está o segredo. É justamente você colocar uma propaganda que realmente agrade, que atraia público, Isso. né? Porque às vezes você joga um negócio na internet, fica feio. E aí ao invés de chamar pessoas para o seu negócio, acaba prejudicando você, né? Porque olha um negócio e não é profissional. Então, é importante isso, né? Ter uma pessoa para gerenciar isso. Gerenciar uma rede social vai muito mais do que postar só, né? Você precisa... Isso leva muito tempo. Muito tempo. Você precisa de planejamento, você precisa entender o mercado, o seu mercado, né? Entender o seu produto, entender os seus clientes, os seus seguidores. Porque você precisa postar o produto certo, enviar o produto certo para a pessoa certa. Eu não posso chegar, eu vendo camisa. Vou postar aqui, pronto, e tá tudo bem. Não. E achar que vai ter resultado. Vai ter resultado. Não vai. E aí, às vezes você posta, não tem engajamento, não tem interação, a galera, você não vende, né? Então, para você poder vender o seu produto, você precisa mostrar a qualidade e a eficiência do seu produto. Porque você não só vai vender o produto, você precisa vender qualidade, estilo de vida. É o que eu costumo falar, eu não vendo meu produto, eu vendo um estilo de vida. Então, eu preciso gerar um resultado. Então, o que eu faço com os meus clientes nessa gestão de redes sociais, com os meus clientes, é dar resultado para eles. Então, eu faço divulgação, eu faço tráfego orgânico, tráfego pago, gerencio as redes sociais, analiso as métricas das redes sociais, como está indo o crescimento, né? E através dessas análises, desse planejamento, eu busco dar resultado para os meus clientes. Então não é só uma foto simples, precisa ter
uma foto com legenda, com texto, com hashtag, a publicação certa para a pessoa certa. Isso. Então, eu queria que você mandasse um abraço aí pro seu pessoal de Missões Urbanas. São quantos componentes? Tem um número assim? Hoje um número específico a gente não tem, mas em média de 50, mais de 50 pessoas. É porque é uma coisa voluntária, né? Uma coisa Membresia voluntária. de igreja, né? É. Que era uma coisa mais fechada. Então, quem quiser pode participar, né? Verdade. Manda um alô pro pessoal aí. Quero mandar um alô para a galera do Missões Urbanas aí, esses jovens que são avivados, né? E E avivalistas. só participa jovem lá? Quando eu falo jovem, é jovem de 0 a 100 anos. Ah, muito bem. Então hoje nós temos pessoas maduras, pais de famílias, mães de famílias que também fazem parte do nosso projeto. Então eu quero mandar um alô para a galera do Missões Urbanas, vocês que estão vindo aqui na live da página, vocês que estão assistindo aí na live da rádio aqui. Isso. Então, Vitória FM 104,9, viu? No Facebook. Isso aí. Pode também perguntar. Eu nem olhei E se tem segue uma a pergunta página, né, lá. para chegar aos mil inscritos. Mil inscritos. Ailton mandou. Bom dia. Vamos ao que interessa. Ailton Nunes, pastor Ailton Nunes, meu irmão, viu? Dione Xavier, a paz do Senhor, bom dia, povo de Deus. Jonilson Júnior, pastor Júnior, um abraço. Pastor Júnior. Deus abençoe Cadu e o Missões Urbanas. Amém, pastor Amo esse Júnior. trabalho. E o pessoal é sério, um povo. Um abraço pra vocês. Professor venha nos visitar. Vou sim, viu? Tô devendo. Cadu, pra gente encerrar, você estava falando aqui nos nossos bastidores aqui, alguns projetos interessantes aí que vão ser realizados, né, pelo Missões Urbanas ainda esse ano. Sim. Fala aí um pouquinho sobre isso. O primeiro projeto que a gente realiza todo ano é o Dia das Crianças, né, uma ação social do Dia das Crianças, onde a gente junta algumas igrejas, jovens e algumas igrejas, para poder realizar um trabalho específico nesse dia, sempre no dia 12 de outubro. Então é um trabalho assim, muito grande, uma ação nível grande assim, onde a gente consegue alcançar de 1.000 crianças ou mais, né? Então a gente consegue doar Muito 1.000 bom. brinquedos, sacolinhas, atendimento de dentista, né? De aplicação de flúor, algodão doce, brincadeiras, teatro, dança, coral. Então é um trabalho assim, nível grande mesmo, que a gente consegue alcançar. A gente vai até um bairro carente da nossa cidade para poder realizar esse trabalho. E outro trabalho que a gente quer realizar esse ano ainda é a nossa conferência de missões. Algo que a gente nunca realizou antes, mas é um desejo que está no nosso coração há muito tempo, há muitos anos. E a gente quer concretizar esse ano. É uma conferência assim, voltada especificamente para missões, com ministrações, com workshops, né, com treinamento, com palestra. E algo assim que vai ser incrível mesmo, surreal, com pessoas, pastores nomeados no Brasil, que a gente quer trazer, pessoas que vivem missões, a gente quer trazer para essa conferência. E a gente também tem o nosso treinamento missionário. A gente entende que muitas igrejas, muitos jovens, às vezes quer fazer missões, mas não sabe como fazer missões. Então nós vamos realizar outro treinamento esse ano, fizemos um no início do ano, mas lá para o meio do ano para frente a gente quer realizar um treinamento missionário para deixar a galera preparada de como fazer evangelismo e como viver missões. É um treinamento de intensivão de 3 dias praticamente, onde já uma pessoa de São Paulo nos procurou e falou, quando tiver, nos avisa que a gente vai levar uma caravana para poder participar desse treinamento. E é isso. Tá bom. Repete novamente como é que faz para encontrar vocês, Missões Urbanas aí na internet. Então, Faz no Instagram. Missões Urbanas, tem no Facebook, Missões Urbanas Juazeiro BA, segue lá a nossa página para ficar por dentro de todas as nossas programações. E no Instagram, @_ Missões Urbanas. Para participar é muito fácil, basta entrar em contato com a gente. Na página do Missões Urbanas tem um link onde vai ter 2 WhatsApp, você pode entrar em contato com essas pessoas e essas pessoas vão te dar toda a instrução para poder entrar dentro do ministério. Mas não é bicho de sete cabeça, basta ir uma vez, já faz parte da equipe, da família. Muito bem. Cadu, muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui hoje e por falar tantas coisas que foram agradáveis e informativas aí para tanta gente, tá bom? Deus lhe abençoe, forte abraço. Só lembrando que fica gravado, tá? Daqui a pouco eu vou estar postando lá no YouTube, tá? Se inscreva, estamos chegando quase a 1000.
Vamos ao que interessa, tá? Podcast Vamos ao que interessa lá no YouTube. E aí depois a gente vai fazer os recortes. E aí você também vai poder estar compartilhando aí com seus amigos e irmãos, tá bom? Forte abraço, Deus nos abençoe, né? E que tenhamos um excelente sábado, um excelente fim de semana também.